Bem, meus amigos e minhas amigas do Portal Contra a Prosa, espero que você esteja feliz agora em 2023, que tenha feito essa passagem de ano de forma saudável, que esteja aí firme, forte, pronto para a luta que vem aí, porque 2023, espero, deve ser mais leve para a gente, porque não é possível, gente. 2020, 2021 e 2022 foram anos assim que nos colocaram a toda a prova. E a gente precisa de um refrigério, a gente precisa de um refresco. Eu espero que 2023 seja mais suave para a gente, seja mais leve. E espero que você tenha toda a saúde do mundo para enfrentar esses anos que virão aí pela frente. E eu quero também, infelizmente, dar uma má notícia. Dizer para vocês que nós não conseguimos a marca que tínhamos estabelecido de 3.000. O ano passado nós estabelecemos a marca 2.000, conseguimos com sobra. E este ano a marca 3.000 não conseguimos. Fechamos com 2.860 inscritos. Faltaram 140 inscritos para a gente completar os 3.000. Mas eu espero que nesses 2 meses, janeiro e fevereiro, que a gente consiga atingir essa marca para a gente estabelecer uma nova meta para o ano de 2023. Então, fica aí. Convite a você que ainda não se inscreveu no canal, você que se inscreveu, mas tem um irmão, tem um vizinho, tem um amigo, tem um colega, tem a namorado, ou qualquer coisa que seja considerado um ente querido seu, que você possa convidar para se inscrever no canal, para a gente chegar a essa marca aí de 3.000 inscritos até fevereiro deste ano, uma nova meta estabelecida, já que a gente não conseguiu a meta desejada. Mas eu quero começar 2023 com uma boa notícia. E a notícia é da área de educação. Eu sei que muita gente não gosta que a gente fale de educação, parece que estamos repetindo o discurso, mas hoje eu quero trazer um exemplo de sucesso na área da educação, de estudante de escola pública, né, que chegou lá, que conseguiu o êxito. É a história de uma senhora de 38 anos, chamada Rosilene Santana Souza. Ela, dia 8 de dezembro passado, tomou posse no Tribunal de Justiça do Acre, como juíza da infância e da juventude. Quem é essa Rosilene? É uma baiana da cidade de Oliveira dos Brejinhos, ali naquela região próxima ali em Botirama, já bem próximo do São Francisco. Ela nasceu na zona rural, de uma família de agricultores que viviam da agricultura. Ela e mais 6 irmãos, né? E chegou a idade de estudar, o pai e a mãe resolveram colocar numa escola próximo do local. Na verdade, era uma escola única, uma escola multisseriada, e um professor para ensinar tudo. E ela, então, quando completou o chamado primário daquele tempo, ela não tinha mais onde estudar, e não tinha no município ali professor habilitado para aquilo. Então ela passou 2 anos ainda sem estudar. 10 e 11 anos ela não conseguiu estudar. Aí então os pais resolveram arriscar, já que a menina estava tão interessada, e logo desde cedo já era uma espécie de juíza dentro de casa. Era ela que resolvia os conflitos entre os irmãos. E aí todo mundo chamava de a juíza da casa. Então Rosilene e sua irmã mais velha, ela é a segunda de uma prole de 7, ela é a segunda. Ela e a irmã foram então para uma cidade vizinha, onde tinha escola, onde tinha ginásio naquele tempo. Mas não tinha, o pai não tinha condições de alugar uma casa. Elas foram então morar numa cozinha de uma casa de parentes, de amigos da família, uma cozinha assim abandonada. E lá elas colocavam um colchão de solteiro e dormiam.
E para se manter na cidade estudando, elas lavavam prato, cuidavam de casa, eram empregadas domésticas. E ganhavam às vezes 20 cruzeiros por semana. Mas com esse dinheiro, elas conseguiram estudar e se manter. Mas elas passaram por alguns perrengues. Inclusive, a mãe, quando via as condições que elas estavam morando, que elas escondiam muito dos pais o sofrimento que elas tinham, porque elas não queriam voltar para a roça, porque elas sabiam que voltar para a roça significava o sonho de deixar de estudar. Era o fim do sonho de estudar. Então, elas escondiam um pouco das dificuldades. Quando a mãe perguntava se estava tudo bem, elas sorriam sempre, diziam que estava tudo ótimo e tal. Mas um dia a mãe chegou e viu que a condição delas não eram condições boas. E aí então falou com o marido e conseguiram lá uma casa barata de um parente lá, que a casa estava meio abandonada, e elas cuidaram da casa. Embora a casa não tivesse banheiro, as condições eram bem melhores do que aquelas em que elas viviam. Mas as condições financeiras não melhoraram. E elas chegaram, inclusive, minha gente, no açougue da cidade, ao final do expediente, do dia da feira, elas pediam os rapazes para deixar aqueles ossos que eram tirados, que eram onde as pessoas não queriam, e eles jogavam no canto, e elas disputaram aqueles ossos para poder, na hora de fazer o sopão, a sopa estar com um gosto melhor. Ela conta isso, inclusive, com detalhes. E elas conseguiram, então, estudar o elementar, o básico do ginásio. Mas, minha gente, ela chegou aos 19 anos de idade e ela precisava estudar, fazer o curso de Direito. E tinha que ir para um local que tivesse universidade pública, que era a única saída dela. Mas elas conseguiram ir para a cidade de Colatina, no Espírito Santo. Lá na cidade de Colatina tinha uma faculdade particular, certo? E ela, as dificuldades, vocês imaginam, começou a trabalhar em vários, tanto em casas como empregada doméstica, já ganhando um pouco melhor, já morando um pouco melhor, mas também outros empregos. Até que um dia ela resolveu fazer um curso no Instituto Federal de Educação, escola pública também, mas federal. Um curso para edificações, técnico em edificações. Eram 25 vagas e o curso era de graça. E ela achava que com aquele curso ali, como a cidade de Colatina era uma cidade grande, ela poderia encontrar na área da construção civil, que era uma área muito apelativa de emprego, ela deveria conseguir algum emprego melhor. Mas o problema é que ela não tinha estudo suficiente para passar naquele concurso. E ela sabia, 25 vagas não dava para ela. Se fosse 50, ela ainda arriscava. Mas aí ela descobriu que tinha um professor que estava dando curso para especificamente para esses alunos que iam fazer o curso de técnico em edificações, que era um profissional já experiente na área. Ela contou a história a esse professor, e ele viu que a dificuldade dela era grande e cortou pela metade o valor do curso. E ela topou. Apertou aqui, apertou dali, conseguiu dinheiro e fez o curso. E fez o concurso e passou em 21º lugar no curso de edificações. Com esse curso que ela fez, e mais a experiência que ela já tinha, foi fácil encontrar um emprego melhor. E ao encontrar um emprego melhor, ela então, com um salário melhor, entrou então na faculdade particular e financiou o próprio curso de Direito. Assim que ela se formou, em 2012, o sonho dela era ser juíza. Desde pequena ela falava isso para os pais, ela queria ser juíza. Só que tem um problema. Você não precisa apenas ter conhecimento. É preciso ter prática. É preciso ser advogado, pelo menos 3 anos, para poder chegar ao cargo de juiz. E ela já tinha a OAB, porque ela passou na OAB, antes de terminar o curso de Direito, ela já tinha passado na OAB. Então ela então foi e montou um escritório de advocacia com várias pessoas, começou
a fazer advocacia e, claro que a vida dela melhorou bastante, mas o nível de trabalho era enorme. E aí ela começou a se distanciar dos estudos. Ela percebeu que ela, se continuasse naquela vida de advogada, ela continuaria sendo advogada, continuaria tendo uma vida melhor do que era, mas o sonho de ser juíza estava distante, porque ela precisava parar para estudar. Depois de um tempo, quando ela formou certa disponibilidade para parar de trabalhar, ela então deu um stop na carreira de advogada e meteu a cara no livro. Surgiu então um concurso para juiz no Acre. E ela então participou do concurso. Estava preparada, sabia que iria passar, só que ela passou com sobra. Ela foi a primeira colocada. E 8 de dezembro do ano passado, tomaram posse 15 juízes novos no estado do Acre. E os 15 juízes convocaram Rosilene para ela ser a oradora da turma. E ela contou essa história dela, que está aí espalhada em vários jornais, no G1, na Gazeta, no próprio Tribunal de Justiça lá do Acre, tem toda a história dela, que eu inclusive pesquisei para falar aqui para vocês. E ela então contou toda a sua história. E ao G1, ela chegou a dizer que a ferramenta que ela usou para chegar onde ela estava foi a educação. E a educação pública foi fundamental. Vejam vocês que, apesar dos políticos que temos, com raríssimas e honrosas exceções, que trabalham com a educação apenas como uma rubrica orçamentária, que ele faz o possível para aplicar o mínimo que a lei exige, e não o que deve ser aplicado, mas o mínimo que a lei exige, que não está nem aí. Tem gente que fica pensando que prefeitos, que deputados, governadores e até presidente da República estão preocupados com o nível da escola pública no Brasil. Não estão. Eles estão preocupados em saber se eles cumpriram a lei. Pronto. Ele não quer saber se você triunfou ou não. Então, vejam o esforço que a gente faz, professores, vários professores de escola pública, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, esse conjunto, e até os alunos, até a comunidade, até os pais dos alunos, lutam para a educação pública melhorar. Mas o próprio governo coloca na frente das pessoas vários obstáculos. Vejam Rosilene. Rosilene estudou normal até os 10 anos. Ela teve que interromper os estudos por 2 anos, mas não porque ela queria interromper. Não colocaram o professor para ela, não contrataram o professor. Essa figura fundamental para que a gente tenha educação. Porque só se pode ter educação com 2 pessoas. Com alguém que ensine e com alguém que queira aprender. Você não precisa de prefeito, você não precisa. Você precisa apenas desses 2 para ter educação. Sem um deles, não há educação. Pode continuar tendo prefeito, pode continuar tendo governador, pode continuar tendo presidente, mas sem esses 2, sem aluno e sem professor, não há educação. Então, ela, aos 38 anos, vejam a luta, minha gente. Aos 38 anos, ela consegue chegar ao Juizado de Infância e da Adolescência, lá de Rio Branco, no Acre. Rosilene Santana Souza. Nome de persistência. E eu pego esse exemplo de Rosilene para comparar com os números que nós temos, por exemplo, no Colégio Estadual José Dantas de Souza. Pais, professores, direção e até alguns alunos, e muitos alunos, estão tentando colocar essa escola como de primeiro mundo. Mas os obstáculos são grandes, porque a gente encontra na frente
muitos obstáculos. Um deles é do próprio alunado. Eu sei, não é culpa deles. São os obstáculos que colocam no caminho para que eles desistam. E eles estão desistindo. Nós começamos o ano 2022 com 500 alunos e terminamos com 371. Vejam quantos alunos desistiram. 129 alunos desistiram de estudar em 2022. E dos que ficaram, dos 371 alunos, foram aprovados 279. Ou seja, no frigir da coisa de 500, obtivemos êxito em 279. Aí você diz, mas é uma quantidade muito boa. Não é. Porque nenhum deles, eu duvido que no caso aqui de Heliópolis, esses alunos tenham tido tantas dificuldades. Não estou dizendo que não tiveram dificuldades, mas eu estou dizendo que eu duvido que eles tenham enfrentado a metade do que Rosilene Santana Souza enfrentou para chegar onde ela está hoje. Muitos se desistiram apenas por dificuldades, sabe? Porque tem ônibus na porta para pegar o aluno e trazer para a escola. Nós temos 3 refeições ao dia ao aluno. O ambiente é ótimo, não é um ambiente ruim. E mesmo assim, eles desistem. Então, a mensagem final deste vídeo é o seguinte: a educação continua sendo a salvação deste país. Mas não se faz educação sem que o aluno esteja focado, em que o aluno tenha metas. Não é vir para a escola só para cumprir a obrigação de vir para a escola. É ter metas. É ter gana, ambição de chegar a algum lugar. Não é ambição ruim, não. É ambição boa. A gana, a vontade de querer estar em um ponto que você marcou de sua vida. Não importa que ponto seja. Não importa se seja juíza, seja advogado, seja professor, jogador de futebol, professor de educação física. Não importa. Importa que você estabeleça o ponto e faça o que gosta. Faça o que deseja. Porque só assim a gente pode dizer que a educação pública estará salva e em um bom lugar. Parabéns à juíza Rosilene Santana Souza, que eu conheço de fotos, mas eu gostaria um dia, sinceramente, de poder ir a Rio Branco, no Acre, e ter a oportunidade de conversar com ela, nem que seja só para dar um oi e trazer para vocês o exemplo desta mulher para os meus alunos de todos os colégios por onde eu passei. Obrigado. Dê um like aí que gostou do vídeo. Se inscreva no canal, espalhe esse vídeo por aí e continuo dizendo, até uma outra oportunidade.